Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores é que são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Não feche a sua Bíblia, por favor, mantenha aberta, você vai conferir comigo algumas coisas que o próprio texto vai nos pregar nesta noite. Primeiro eu preciso te explicar o tema, porque esse tema foi um pouco polêmico. Não sei se você olhou para essa frase de maneira literal. E se você olhou para essa frase de maneira literal, você talvez travou um pouco com o entendimento cristológico desta frase. O que eu quero dizer? Que de fato, literalmente, não tem como eu ser Jesus para alguém. Literalmente não tem, porque Jesus é uma pessoa, é o Filho de Deus, que encarnou e no ventre de Maria nasceu, e aquele menino recebeu o nome de Jesus, que cresceu, viveu, foi batizado e teve um ministério de cerca de 3 anos e meio, morreu, ressuscitou ao 3º dia, foi assunto, subiu aos céus, de onde virá para buscar os seus discípulos, a sua igreja, aqueles que creem no seu nome e foram nascidos de novo, lavados e remidos pelo poder do seu sacrifício. Portanto, esse Jesus está à destra do Pai, ressurreto, em corpo, glorificado, intercedendo por nós, aguardando o momento em que Deus vai soar a última trombeta e nós seremos alcançados pela segunda vinda de Cristo. Você crê nisso? A Bíblia diz que isso é loucura. Loucura para quem não crê, mas para os que creem é o poder de Deus para a salvação. Eu sei que é difícil acreditar que uma virgem deu à luz, acreditar que um ser humano viveu 33 anos sem cometer nenhum pecado. Eu sei que é difícil acreditar que uma pessoa ressuscitou, voltou à vida depois da morte e nunca mais morreu. Eu sei que é difícil acreditar que uma pessoa subiu para o céu, se perdeu nas nuvens, e está na eternidade, de onde virá para buscar um povo para passar a eternidade com ele. Eu sei que é difícil acreditar, por isso que não pode ser pela razão, precisa ser pela fé. Pela fé. E diz a Bíblia que pela fé nós cremos. Pela fé, nós cremos e temos facilidade de compreender e se torna para nós alvo como a neve, claro como o sol do meio-dia, que tudo isso é verdade, porque isso se faz verdade nas nossas vidas. Uma vez, um pastor inglês, não é um pastor alemão, um pastor inglês, Charles Bradley, foi convidado a um debate por um doutor, um PhD, um doutor em filosofia, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, Charles Hugh Price. 2 homens, 2 Charles, e nome Charles na Inglaterra é um nome comum, como Elizabeth, por causa do rei, da rainha e etc. Então aquele pastor que pastoreava uma igreja com cerca de 100 pessoas, foi desafiado pelo então doutor, no século XVIII para o XIX, desafiado a um debate. E o ateu desafiando o pastor para provar a existência de Deus. E ele então enviou uma carta, um ofício, para o pastor dizendo: convido a vir no auditório da universidade, tal dia, tal hora, diante de todos os alunos e provar que Deus existe.
e eu terei uma réplica, e o Senhor terá uma tréplica, e será um debate para que possamos provar a inexistência de Deus. E para minha surpresa, a gente é muito infantil, né? Um negócio desse, quando eu estava lendo isso num livro, o livro se chama Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, Meyer Pilman, lançado pela editora Vida. Quando eu estava lendo isso, chegou nesse ponto, eu falei, ai, um negócio desse acontece comigo. A gente é muito idiota, bicho. Tenha misericórdia, Senhor. Sabe qual foi a resposta do pastor? Ele disse assim: querido Charles, aceito sim o seu desafio, contanto que, junto com o Senhor leve 100 pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo ateísmo. Porque eu vou levar 100 pessoas de minha igreja que poderão atestar junto comigo que o Evangelho transformou a vida deles. Se o Senhor não puder levar 100 alunos que digam que o ateísmo transformou suas vidas, então não aceito o debate. Essa é a minha condição. E mandou a carta de volta. E o ateu, então, recebendo aquilo, ficou furioso e mandou a carta de volta dizendo: onde já se viu conseguir 100 pessoas para dizer que o ateísmo transformou a vida delas? Que argumento mais? Blá, 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 blá. E aí vem filosofia, oratória e tal, e cita aqueles termos, o pastor leu, não entendeu nada, e mandou de volta uma outra resposta dizendo assim: tudo bem, senhor Charles, entendo a sua dificuldade em conseguir 100, então faça o seguinte, consiga pelo menos 1, e teremos um debate. Eu não consigo provar a existência de Deus usando este livro. Eu só consigo provar a existência de Deus usando a minha vida. A transformação diária que acontece na minha vida pelo poder deste livro pode ser provada e comprovada por aqueles que convivem comigo. Enquanto não tivermos coragem de bater no peito e dizer: olhem para mim, pois eu sou uma prova viva da existência e do poder de Deus. Enquanto não tivermos condições para isso, não temos condições de ser Jesus para ninguém. Portanto, esta frase, esta proposta é metafórica, no sentido de que toda vez que eu represento Jesus para alguém, toda vez que através de mim Jesus se revela, alcança ou toca em alguém, eu estou, entre aspas, de maneira metafórica, sendo Jesus para aquela pessoa. Essa é a proposta da campanha. Representarmos Jesus, imitarmos Jesus. O livro de Atos vai dizer que a igreja de Jerusalém começou a sofrer perseguição, então ela foi se espalhando pela Judéia. E lá em Antioquia, já da Síria, ou seja, já caminhando para confins da terra, em Antioquia da Síria, ao norte de Israel, surgiu um grupo de crentes. A igreja começou a crescer em Antioquia. E no livro de Atos, capítulos 11, 12 e 13, vai contar um pouco da história dessa igreja de Antioquia. E o livro de Atos, o Lucas, que escreveu Atos, vai nos narrar que lá em Antioquia foi a primeira vez em que os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Aí se você abrir o texto na língua original, que é o grego, você vai ver lá que eles foram chamados cristianos. Portanto, cristiano, que é o nome do nosso querido bombeiro ali, que acabou de cantar Cad Singers aqui, sambando na cara da gente,
Significa diminutivo de Cristo. Christos é a palavra grega para ungido. No hebraico, Mashiach, no grego, Christos, que significam ungido, separado, escolhido de Deus. Portanto, Christianos, esse anus é o diminutivo. Então a tradução deveria ser cristinhos. Só que quando foi passar para o português, o João Ferreira de Almeida, conhecendo a cultura da língua portuguesa, ele percebeu que se colocasse no diminutivo, poderia ser lido de maneira pejorativa. Porque quando a gente olha para um objeto e coloca no diminutivo, a gente está depreciando o objeto. Olha que carro. Não, é um carrinho. Ah, eu comprei uma casinha. Não, é um... Agora, se você fala, é um carrão, é um casão, no aumentativo, você está valorizando. No diminutivo, você está depreciando. Então, o João Ferreira de Almeida, para não depreciar, mas eu acho que ele deu mole. Porque o certo mesmo deveria sermos chamados de cristinhos, exatamente para mostrar o quão pequeno nós somos. E que Ele é o grande, e que Ele deve aparecer mais, e que Ele deve resplandecer em nossas vidas, e que Ele deve agir em nós e através de nós. E toda vez que Ele age através de nós, nós estamos sendo Ele para alguém. Pequenos cristos, imitadores de Cristo, cristinhos. Portanto, na raiz da palavra, na originalidade do termo, todo cristinho, todo cristão, deveria ser Jesus para alguém, porque é isso que está escrito lá. Eles imitavam lá em Antioquia, imitavam tão bem a Jesus, que o pessoal olhava para ele e falava: olha aí, os cristinhos, os pequenos cristos, viam Cristo neles, mas também reconheciam que não eram o Cristo de fato, portanto, cristinhos. Então a ideia desse tema é exatamente essa, é nos trazer a responsabilidade de que como cristãos, devemos ser Jesus para todos os que nos cercam. Vamos conseguir isso o tempo inteiro, a todo tempo, em todos os lugares? Praticamente não, mas nós vamos morrer lutando, morrer tentando, para que isso se torne uma realidade em nossas vidas, para que possamos alcançar alguém com o poder do Evangelho de Jesus. Então, em primeiro lugar, diz o texto, Jesus percorria todas as cidades e povoados. Então, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria: sendo Jesus para alguém. Como ser Jesus para alguém? Em primeiro lugar, percorrendo todas as cidades e povoados. Como ser Jesus para alguém? Em primeiro lugar, ide. Por isso ele mandou a gente ir, porque ele sabia que não tem como representá-lo, não tem como servi-lo, não tem como obedecê-lo parado no mesmo lugar. Tem que ir. Mas ir aonde? Em todos os lugares. Portanto, não há espaço na nossa agenda, na nossa maneira de se relacionar com as pessoas, não há espaço para preconceito. Não, ali eu vou, aqui eu não vou. Não, isso eu faço, aquilo ali eu não faço. Nisso aqui conta comigo, naquilo ali, ai não, Deus me livre. Todas as cidades. E percorria todas as cidades, todos os povoados. Onde tinha gente, Jesus ia. Se a gente quer ser Jesus para alguém, nós temos que percorrer e nos encontrar com pessoas, porque tem pessoas esperando a manifestação do poder de Deus, e pode acontecer através de nós. Posso ouvir um amém? Ah, tá bom. Segundo lugar, ensinando nas sinagogas. Para ser Jesus para alguém, temos que ter alguma coisa para ensinar. Temos que ter a coragem de bater no peito e dizer: aprenda comigo. Não, pastor, mas o senhor acabou de falar de humildade, o senhor acabou de falar que a gente é cristinho, como é que a gente vai bater no peito e vai falar:
aprenda comigo. Não é melhor a gente apontar para ele e falar, aprenda com ele. Sim, isso fazem os covardes. Isso fazem os irresponsáveis, que não querem se comprometer com a vida no Evangelho, e aí se esquivam da responsabilidade de ser Jesus para alguém, e apontam para ele, não, você tem que olhar para Deus, meu irmão. Aí eu leio a Bíblia e vejo o apóstolo Paulo dizendo, não, olha para mim, olha para mim. Você tem dificuldade de olhar para Jesus? Claro, pastor, eu tenho, eu nem conheço Jesus. Você está me apresentando ele agora, então olha para mim primeiro. Um grande evangelista, chamado Moody. Não sei como é que pronuncia o nome dele direito, não. Eu falo Dwight Lyman Moody. Eu já ouvi nego falar de outro jeito, enfim. Moody. O Moody dizia assim, toda pessoa, antes de se converter a Jesus, se converte ao pregador. Forte isso, né? Complicado, polêmico, vai se converter uma pessoa, misericórdia, isso é idolatria. Não, isso é um processo de relacionamento, que acontece psicologicamente na vida de uma pessoa. Ela olha uma pessoa, ela olha uma vida, ela olha um estilo de vida, ela busca algumas características que ela quer para a vida dela, encontra isso em você, e começa a te admirar, e começa a projetar a vida dela em você, primeiro. E aí ela vai convivendo, e aí ela vai se aproximando, e aí ela vai vendo. E aí qual é o seu papel como discipulador? Ensinar, pregar o Evangelho e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Porque a pessoa vem cheia de carrapicho, cheia de doenças, cheia de paranoia, cheia de crise, cheia de trauma, cheia de doideira. Ela olha para você, você está centrado, você está equilibrado, você está feliz, você tem Jesus, e você está uma bênção. Você é um discípulo de Cristo, você é um pequeno Cristo, você tem uma vida alegre com momentos de tristeza. Ela não, ela tem uma vida triste com momentos de alegria. E aí ela olha e fala, eu quero a vida dessa pessoa, quero ser igual a ela. Ela projeta em você aquilo que ela queria ser, e isso causa uma aproximação. Como nesse ponto que você deve agir, aí é que entra o processo de ser Jesus para alguém. É você o tempo inteiro falar, você está vendo que eu sou assim? Então eu sou assim por causa dele. Aí a pessoa, eu não nasci assim. Nossa, mas você é tão simpático. Então, mas eu nasci um ogro. Não acredito, você nasceu um ogro. Nasci um ogro, eu só sou assim por causa dele, porque eu aprendi com ele. E aí você começa, no processo de ser Jesus para alguém, você começa a levar esse alguém a ter um contato direto com o próprio Jesus. E aí ela aprende a ir às Escrituras sozinha, com o tempo. Ela aprende a ir a Ele, pedir orientação sozinha, com o tempo. Ela aprende a se relacionar com Ele diretamente, mas no início é preciso alguém que conduza. Porque as multidões estão aflitas e exaustas, porque são como ovelhas que não têm pastor. Para ser Jesus para alguém, devemos estar dispostos a pastoreá-los. Mas eu não fiz seminário. Não estou falando disso. Não estou falando de ensinar teologia. Estou falando de andar junto, estou falando de cuidar, estou falando de se preocupar, estou falando de conduzir até o Cristo. As multidões estão aflitas, exaustas, porque são como ovelhas sem pastor. E todo discípulo de Cristo é um pequeno Cristo. Quer você queira ou não, é o que a Bíblia diz. Quer você concorde ou não. Mas eu não tenho como ser Jesus para ninguém. Tá bom, você não pode não ser Jesus, mas pelo menos então imite a Jesus com alguém. Imite Jesus para alguém. Não, eu só quero mesmo ir no culto, e cantar, e sentir um arrepio, e quando eu puder eu dou lá um dinheiro, e quando me convidam e eu posso, eu participo de alguma programação. É só isso que eu quero. Então essa mensagem não é para você. Continua frequentando, continua participando. 1 hora as escamas vão cair, seu olho vai abrir e vai fazer... Eu quero isso para a minha vida. Aí a gente começa uma conversa mais séria. Mas o que eu estou falando aqui é para gente que se reconhece como um pequeno Cristo. Pastor, não reconheço isso na minha vida.
Não sou isso aí que o senhor está falando, não. Eu sou um membro da igreja, eu frequento a igreja há muito tempo, eu até sei alguns versículos, eu até conheço alguma coisa e tal, mas eu não, sabe, isso aí que o senhor está falando, essa coisa muito séria, muito compromissada, não, isso aí não é para mim. Então, começa a experimentar. Quem sabe você não pega gosto? Eu, com 16 anos de idade, nunca tinha nem entrado numa igreja. Se você tem 16 e já entrou numa igreja, você está melhor do que eu, ó. Eu tenho 36 agora. 20 anos. 20 anos é um processo. É todo um processo. No dia que eu me converti, no dia seguinte, eu já sabia o que eu sei das Escrituras? Óbvio que não. No dia que eu me converti, no dia seguinte, eu já peguei o microfone e pregava desse jeito aqui? Claro que não. Com alguns anos de caminhada cristã, eu já conseguia fazer o que eu faço hoje, eu já desempenhava como eu desempenho hoje no reino de Deus a minha função? Óbvio que não, mas um dia eu tive que tomar a decisão. Eu quero esse negócio aí para mim. Eu quero. Eu não quero chegar na presença do meu Deus de mãos vazias. Chegar lá e olhar para trás e perceber que eu vivi 20 anos, que eu vivi 30 anos, que eu vivi 40 anos frequentando o culto e não tenho nada para apresentar diante do meu Deus. Só 549 mil músicas que eu cantei, 728 cantatas que eu participei, 1.249 EBDs que eu frequentei e 790 milhões e 438 e 19 cultos que eu fui. Aí, meus frutos, Senhor. Eu não. Se você dorme, se você bota a sua cabeça no travesseiro e dorme tranquilo com isso, amém, meu irmão. Deus te abençoe, você foi alcançado pela graça de Deus, e você sabe que não é por méritos, não é por merecimento, e pela fé que você deposita em Cristo, você estará lá junto comigo, amém. Só que eu não consigo dormir em paz. Se eu não produzir, se eu não gerar algo que deixe um legado, algo que reverbere na eternidade das pessoas, se eu não puder olhar para trás e falar, isso é fruto dele, através de mim, porque ele é a videira, eu sou só um galho, que grudado na videira, recebo a seiva necessária para gerar os frutos, ou o fruto. Eu reconheço isso, que a seiva que frutifica vem dele, e que eu sou apenas um mero galho, mas eu não consigo, meus queridos, eu estou sendo sincero e rasgando o meu coração, abrindo o meu peito e dizendo para você, eu não consigo, a partir do momento que eu cheguei a essa consciência, de que o Evangelho é uma decisão de vida, um estilo de vida, eu não consegui mais dormir em paz, se eu não fizesse algo para reverberar no reino de Deus. Eu não conseguia mais. Eu estou errado? Não sei, eu sei que foi assim. Entendeu? Tipo da Compadecida. Não sei que foi assim. Eu entendi que eu poderia ser um pequeno Cristo. Eu entendi que eu poderia ser Jesus para alguém. Eu entendi que eu poderia percorrer as cidades e os povoados, ensinando todo o grupinho de pessoas que se juntasse, sedento por conhecer os mistérios da vida, eu estaria disposto a ensiná-los, a pregar as boas novas para eles, e dizer a boa notícia, olha, existe uma solução, existe uma saída, tem jeito, ou é por aqui que vai, e tocar nas pessoas e curá-las de toda sorte de enfermidades. Às vezes a gente ora e a enfermidade física não cura, mas às vezes a gente, com o ensino do Evangelho, com o ensino das Escrituras, a gente cura enfermidades que médico nenhum cura, porque são enfermidades na mente, na alma, no coração, gente que está com uma doença, gente que está com câncer na alma, e está
ressecado, e aí você entra com uma quimioterapia espiritual, e você vê a alma da pessoa ressurgindo, e daqui a pouco a pessoa pulsando, vibrando e produzindo no reino de Deus. Não tem preço isso, meu irmão. Eu fico imaginando um médico que abre a cabeça de uma pessoa, abre e mexe lá dentro do cérebro. Esses dias eu estava vendo um documentário, um rapaz tinha uns espasmos assim, e era um problema neurológico, e ele ficava assim tendo, espasmos, e aquilo não tinha controle, e aí um cirurgião, neurocirurgião lá dos Estados Unidos, estudou, e achou que poderia, porque nunca tinha feito, ninguém tinha feito, ele achou, ele supôs. E o cara falou, bom, não aguento mais viver assim, então pode me usar como cobaia. E o cara falou, se eu tocar um lugar do cérebro dele lá e dar uma queimada, uma terminação nervosa que tem lá, eu queimo ela, para de passar, entendeu? O comando, e aí ele vai controlar. E ele não vai perder nenhuma de suas funções vitais, nem as suas, como é que fala? Vai falar, vai ouvir, vai enxergar normal. É isso. Aí o cara topou e abriu o cérebro do cara. E abriu e mexeu dentro daquele negócio. Um erro deixa o cara ou morto ou na cadeira de roda. E ele e queimou um pedaço do cérebro do cara. E fechou, e o cara ficou uns dias em coma, e o cara acordou e não tinha mais espasmos. Você pode imaginar o que vai no coração desse médico, o dia que ele entra, ele recebe lá a informação pelo prontuário, o fulano acordou, voltou da cirurgia, e aí ele passa lá no quarto para fazer a visita, e ele chega lá, e aquele paciente, que alguns dias atrás estava no consultório com ele assim, dando tilt, agora está na cama dizendo assim, muito obrigado, doutor, olha, eu não tremo mais. Você pode imaginar o que passa no coração desse médico? Você pode nunca, como eu nunca vou abrir o cérebro de uma pessoa. Eu até tenho vontade, tem uns que eu tenho vontade de abrir, botar umas coisas lá dentro assim. Entende, miséria? Mas não adianta. Então, a gente tem que às vezes fazer cirurgia, só que a gente não abre cérebros, a gente abre almas. E a gente vai botando lá dentro, e vai cauterizando, lá dentro da alma, assim, ó. E aí a alma da pessoa, entendeu? Tem pessoa que tem a alma assim, ó, dando espasmos. Aí você vai lá e... Aí a pessoa... Ô pastor... Aí vem, abraça, agradece. Mas é um processo, é um tratamento. E aí você vai curando gente, pastoreando gente, orientando gente, e olhando para pessoas como um rebanho que não tem pastor. E ele, o pastor, não está aqui agora fisicamente para bater no peito e dizer para o rebanho, vem comigo, como ele fez aqui. Então o que é que ele fez? Ele escolheu. Isso não é culpa minha, isso não é ideia da junta de missões, isso é o evangelho. Ele escolheu os seus discípulos para fazer o que ele não poderia fazer durante um período de tempo. Eu vou para o Pai e eu envio vocês como o Pai me enviou. Ou seja, ide, pregue o evangelho, façam discípulos, batize esse povo e ensine esse povo a andar no caminho certo, no caminho do Pai, no caminho das Escrituras. E um dia eu volto para buscar todos vocês. É isso, irmãos. É só isso. É quando a gente vai num médico e a gente tem uma enfermidade que incomoda muito a gente, e o médico receita um remédio para a gente. A gente toma aquele remédio, o remédio funciona e a gente para de sofrer com aquela enfermidade. Aí quando a gente conhece uma pessoa que tem aquela mesma enfermidade, pode reparar, o que a gente faz? A gente indica o médico? A gente indica o remédio.
Você tem uma dor no estômago lá, uma queimação que não passa, não tem jeito. Você já fez endoscopia, não é nada, e nananana, ok. Mas continua aquele negócio, é um estresse, é um sei lá o quê. Aí o médico fala, não, vou te receitar um negócio aqui, todo dia em jejum você toma um prazol desses aí da vida. Omeprazol, lanzoprazol, patoprazol, zol aí qualquer, aí você, não tem efeito colateral nenhum. Você não tem nada, já fez endoscopia, não é nada, é só entendeu? É psicossomático. Sua mente com seu corpo juntou e deu essa ziquezira aí. Já fez o exame, não é nada. Aí você toma esse negocinho, prazol aí da vida, em jejum, passa um tempinho, você come o pão, bebe o café, toma o leite, almoça e tal, e chega no final do dia, você está de boa. Que delícia. Prazol. Santo prazol. Aí você conhece uma pessoa, ou você está conversando com uma pessoa, e a pessoa fala para você, menino, estou com uma queimação, estou com um negócio aqui, já fui no médico, já fiz endoscopia, e não dá nada, ninguém descobre o que é, mas é uma queimação que não para. O que você faz com ela? Você fala, vai lá no doutor fulano, ele vai ter um remedinho bom para te indicar. É isso que você faz? Mentira. Você fala, esse aqui, ó, você arranca até do bolso, toma para você ver. É assim ou não é? É! Então que papo é esse de que quando eu encontro uma pessoa que está desgarrada da vida, que está aflita e desesperada, que está perdida na vida, dando cabeçada como ovelha que não tem pastor, eu que já encontrei o pastor, eu que já encontrei o remédio, eu que já tenho a minha alma curada, minha alma pastoreada, minha vida estruturada, equilibrada, e eu já estou no caminho, eu vejo uma pessoa perdida, como que eu vou virar para a pessoa e falar, lá o médico lá, vai no médico. Não, eu vou falar para ela, olha aqui o remédio aqui, ó. Olha aqui o remédio aqui, ó. Você quer? Eu recebi, fez bem para mim. Se você quiser, eu te dou também. Você quer? Porque eu quero ver você bem como eu estou bem. Mas qual é o problema? É que nós estamos na igreja, frequentando há muito tempo, mas nós não estamos bem. E aí a gente não tem coragem de indicar para os outros o que não fez efeito para nós. Se o evangelho não transformar a mim, vai transformar o meu amigo? Vai transformar a minha sogra? Vai transformar meu cunhado? Vai transformar meu aluno? Vai transformar meu professor? Não transforma eu. Se o prazol não fez efeito para mim, eu vou indicar para os outros? Não vou. Então esse é o problema. Por que nós não estamos dispostos a ser Jesus para alguém? Porque Jesus ainda não habita dentro de nós. Nós ainda não fomos feitos discípulos de Cristo. Nós não nos sentimos cristinhos ainda. Nós não nos sentimos pequenos cristos. A gente é só membro de igreja. O nosso nome está no hall de membros. Ai, aleluia. Mas a Bíblia diz que o que leva para a eternidade não é ter o nome no hall de membro, não. É ter o nome no livro da vida. Tá? Hall de membros não é livro da vida, não. Só para você saber, sim. Caso você não saiba. Nada adianta, meu querido. Não adianta. Se não fez efeito para mim, como é que vai fazer efeito para o outro? Que credibilidade eu terei para apresentar um remédio para alguém que não fez efeito em mim? Não tenho nenhuma. Não tem veracidade na minha palavra. Não tem autoridade. Eu não posso bater no peito e dizer, aconteceu comigo. Não posso, é mentira. E aí a gente vai se esquivando, se omitindo, procurando as sombras. Por quê? Não olha para mim não, olha para Jesus, Jesus. Aí a gente vai se omitindo, e de omissão em omissão, nossa vida vai ficando vazia, nossa vida vai ficando estéril, infrutífera. E se a gente olhar para trás, a gente olha para a nossa vida inteira. Se a gente tiver 15, 20 ou 70 anos, e a gente olhar e falar, não tem nada para contar, não tem nada para apresentar. O que eu fiz essa minha vida toda? Que eu não obedeci a Jesus? O que eu fiz da minha vida que eu não fui Jesus para alguém? Tem que percorrer as cidades,
tem que ensinar nas sinagogas, tem que pregar o evangelho do reino, tem que curar toda sorte de doença e enfermidade, tem que ver as multidões e ter compaixão delas, e entender que as pessoas estão aflitas, exaustas, porque elas são como ovelhas que não têm pastor, elas não têm os pastos verdejantes que nós temos, elas não têm a água tranquila que a gente tem, ela não tem a vara e o cajado consolando no vale da sombra da morte, então elas estão desesperadas. E aí, nesse contexto, nesse momento, o texto me dá um negócio que eu falo, gente, a Bíblia é linda demais, que eu estou aqui já agarrado com Jesus, e tipo assim, Senhor, estamos juntos, eu quero ser o Senhor para alguém, eu estou olhando as multidões e tendo compaixão delas, eu quero ajudar as pessoas a resolver os problemas das vidas delas, e quero orientar, e quero pastoreá-las, mas levar elas todas para o Senhor. E aí, Jesus, aí ele fala, então, o negócio é o seguinte, vocês são poucos. Aí eu, é, Jesus? É, poucos, porque as multidões são milhares, e vocês são só 12. Nosso Deus, Jesus, e como é que faz então? Então vocês roguem ao Senhor da seara, para que Ele envie mais trabalhadores. É só o que eu estou fazendo aqui, irmãos, suando, nessa noite fria, o ar-condicionado aqui em cima está ligado, aí também está, mas já está mais... O ar-condicionado está ligado, eu estou suando, já molhei 2 lenços, a camisa já está toda ensopada. É a única coisa que eu estou fazendo aqui, rogando ao Senhor da seara, envie mais trabalhadores, porque as multidões são grandes e nós somos só 12, não dá para dar conta das multidões. Envia mais, Senhor, envia mais trabalhadores, está maduro para colher, está prontinho para colher, como ele disse em outra ocasião, os campos estão brancos. Para você que não está entendendo, quando o trigo está maduro a ponto de colher, ele sai uma florzinha branca, isso significa que está maduro. Então quando você olha um campo de trigo, ele está todo branquinho, está na hora da colheita. E Jesus virou para os discípulos uma vez e falou, vocês estão vendo os campos? Está tudo branco, ó. Sabe o que é que falta? Ceifeiros, gente para ir lá e colher. As multidões estão sedentas, exaustas, aflitas, branquinhas, prontas para serem colhidas. Mas falta trabalhadores. Porque poucos são os que têm coragem de bater no peito e assumir esse compromisso. Eu vou ser Jesus para alguém. Mas aí para ser Jesus precisa conhecer a Bíblia, né? Mas para ser Jesus precisa ter santidade, né? Para ser Jesus tem que estar com a vida em dia, né? Para ser Jesus precisa ter poder e autoridade, né? Se for o capeta para expulsar, né? Então, é simples. Não tem dificuldade. Se fosse difícil, Jesus não chamaria pescadores, cobradores de impostos, gente simples do interior. Se fosse complicado, Jesus só ia mexer com os doutores. Os discípulos de Cristo seriam todos doutores da lei. Não tinha nenhum doutor da lei. Aliás, com os doutores é que ele pegava pesado mesmo. Você não tem que saber tudo. Aliás, você não precisa saber nada. Você precisa crer e dar uma resposta. Quando Jesus chegou na Galileia, virou para aqueles homens lá no barco e falou, ei, vocês gostam de pescar, né? Sim, a gente vive disso. E vocês sabem pescar? Rapaz, a gente mora aqui, a gente desde menino, papai é pescador, vovô pescador, bisavô pescador, aqui todo mundo é pescador. É? E vocês sabem pescar homens? Não, a gente mexe só com peixe mesmo. Então vem comigo que eu vou te ensinar a pescar homens. Bora comigo. Aí os caras, bora. Precisou fazer um curso? 4 anos de seminário? Precisou de quê, irmãos? Crer e responder. Sim. Aí tinha um cara cobrando imposto lá, Levi. O que você está fazendo aí? Cobrando imposto. Rapaz, complicado, o pessoal não gosta muito de você não, porque eles acham que eu sou um traidor da pátria, que eu fico tomando o dinheiro deles, o imposto para mandar para o império, o pessoal fala mal de mim, não gosta de mim.
Quer vir comigo? Como assim? Comigo. E foi. E o cara largou a banca. E foi. Curso, capacitação, treinamento, tirou a dúvida? Não, ele só creu e deu uma resposta. Simples. Simples. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Jesus falou com os discípulos: roguem por mais trabalhadores. Eu imagino que eles fizeram essa oração. Eu quero crer que eles se entreolharam, percebendo que eram 12 e que as multidões eram milhares, reconhecendo a falta de condição, a falta de recursos, a falta de estrutura, reconhecendo que realmente eles eram infinitamente menos, que não dariam conta daquela multidão. Eu quero crer que eles se entreolharam e fizeram uma oração: Senhor, Senhor da seara, envia mais trabalhadores, porque nós somos poucos e a multidão é grande. Eu quero crer que eles fizeram uma oração, porque Jesus mandou, Jesus deu uma ordem: roguem, rogai, orem, peçam. Rogar não é um pedido comum, é um pedido desesperado. Se ele não ouvir, não tem o que fazer. Estamos rogando, é a última instância. Então, se foi uma oração que eles fizeram, se eles rogaram ao Senhor da seara, a partir do momento que nós fazemos uma oração, e ela sai do nosso coração quebrantado, contrito, e essa oração está em consonância com a vontade de Deus, a Bíblia diz que essa oração sobe como um incenso em aroma suave. A oração que nós fazemos, se for de maneira espiritual e verdadeira, se for uma oração em espírito, em verdade, com o coração contrito e quebrantado, e o que a gente está pedindo está de acordo com a vontade do Pai, a Bíblia diz que isso sobe a Deus, entra num ambiente eterno onde Deus está, e Ele responde. Então eu quero crer que essa oração subiu, entrou num ambiente eterno, na presença de Deus. E Deus tem respondido essa oração ao longo de 2000 anos, convocando, chamando e enviando obreiros para a seara. E Ele tira gente do skate, do surf, de dentro da igreja, Ele tira de qualquer lugar e envia, só para responder uma oração que foi feita 2000 anos atrás. Portanto, eu quero crer que esta oração ainda ecoa no trono eterno de Deus, e que hoje, pela onipresença de Deus, o Deus que estava lá ouvindo essa oração, está aqui agora, e para Ele o tempo não passou, porque Ele não está preso ao tempo, Ele está na eternidade. Portanto, eu quero crer que na eternidade, esta oração acabou de ser feita agora. Pá! E Ele responde. E aí eu percebo que olha que privilégio, eu posso ser a resposta da oração dos discípulos. Já pensou, meu irmão? Você que olha assim e fala: mas eu não sei Bíblia, mas eu não sei nada, mas eu não conheço nada, eu não. Já pensou? Você, skatista, doidão, maluco, nunca entrou na igreja, rebelde, você ser a resposta de uma oração que foi feita 2000 anos atrás. É assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto. Uma resposta de oração. Eles pediram mais trabalhadores, e Deus fez de mim um trabalhador da seara. Portanto, a única coisa que eu quero te pedir nessa noite é que você olhe para a sua vida e chegue a uma conclusão. Você é a resposta desta oração?
Ou você está tocando a sua vida como se essa oração nunca tivesse sido feita? Essa oração foi feita. E de hoje em diante você não pode mais dizer que não conhece. Você sabe, alguém orou por você. Há 2000 anos atrás, alguém pediu ao Senhor da Seara: Pai, toca no coração dele, toca no coração dela, e traz para ajudar a gente, porque a seara é muito grande, nós não estamos dando conta. Já pensou? Em 2018, você ser a resposta de uma oração que foi feita lá no ano 31, 32, 33, 120, 1749, porque eu quero crer que, como eu estou rogando aqui agora, Pai, envia mais trabalhadores, a seara continua grande e os trabalhadores continuam poucos. Por isso que eu creio na Bíblia. Não é porque eu posso prová-la cientificamente, é porque o que era verdade há 2000 anos atrás continua sendo verdade hoje. A seara continua grande e os trabalhadores continuam poucos. E você vai fazer o que diante disso, meu irmão? Se você tem medo, eu quero te convidar a olhar para mim. Olha para mim. Vale a pena. Vale a pena ser Jesus para alguém.